Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer imenso tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da classe adulto da CPAD, segundo trimestre de 2020. O título geral da lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E aí, toda a informação que você precisa sobre o que é o plano de estudo com infográfico está nesse slide, é só você pausar e ler essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, dá o seu like para que outras pessoas tenham acesso a esse material, ok? Os objetivos específicos para essa lição são 1. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. 2. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E 3. Explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, ok? Aqui a gente chega então ao texto áureo da lição. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, Efésios 1 e 3. A verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E aí nós chegamos à leitura bíblica em classe, em Efésios 1, versículos 3, 4, depois do 9 até o 14, você pode pausar esse slide, fazer sua leitura, e também pode completar com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, para ter uma dimensão mais abrangente do assunto, ok? Assim a gente entra na introdução, a parte selecionada diz o seguinte: desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. E a gente sempre traz a conclusão da lição, por quê? Porque esta não é uma aula antecipada, e sim um plano de estudo para que você possa desenvolver o seu raciocínio a respeito da lição de forma mais clara, enxuta e objetiva. Então aqui a gente só faz os apontamentos daquilo que é mais objetivo para que você possa ter uma aula mais dinâmica e absorver mais rápido o ensino que ela traz. Aí a conclusão, ela diz o seguinte: na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Assim, a gente parte então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro a gente vai ver a nova posição em Cristo, no segundo uma vida cristocêntrica neste mundo, e no terceiro o Espírito Santo, penhor da nossa herança. No primeiro tópico nós vamos falar sobre doxologia, depois as bênçãos espirituais, em terceiro a nova condição, no segundo tópico a revelação do mistério, depois, a plenitude dos tempos, e em terceiro, louvor da sua glória. No terceiro tópico, veremos o selo do Espírito Santo e depois o penhor da nossa herança. Então, essa estrutura total daquilo que será apresentado na lição. Dessa maneira, você vendo em um único plano, você consegue também acelerar o seu processo de assimilação, porque sabe até onde a lição vai chegar. E aí a gente sempre dá uma dica de gestão do tempo em aula para os professores, lembrando que nós temos em média 70 minutos de aula, ou seja, do tempo em sala de aula, na maior parte das salas de aula de escola dominical. Algumas têm mais, algumas têm menos, a média é 70 minutos. Então, 20 minutos no primeiro tópico, 30 minutos no segundo e 20 minutos no terceiro. Aí você coloca aquilo que é mais relevante para os seus alunos em cada um desses períodos e consegue distribuir melhor a lição, entregando todo o conteúdo que está na lição, ok? Assim a gente passa então para o primeiro tópico. E aí a gente vai ter o seguinte, sempre uma introdução que o comentarista traz a cada tópico, e aí no primeiro ponto, doxologia, parte selecionada. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor
e glória da sua graça. E aqui, como esse trecho está claro e enxuto, não há necessidade de esticá-lo muito. Assim, quero contribuir apenas com o significado da expressão doxologia. Então, no dicionário Aurélio século XXI, doxologia é uma forma litúrgica de louvor a Deus, geralmente ritmada, ok? Então fica aí essa contribuição. A gente passa então para o segundo ponto, que vai falar sobre as bênçãos espirituais, e as bênçãos espirituais, trecho selecionado, que ele nos elegeu para sermos santos, filhos, remiu-nos, acolheu-nos, revelou-nos, selou-nos. E aí eu trouxe também o ponto 3, porque ele completa esse raciocínio do ponto 2. Olha que interessante. Essa nova condição que a gente recebeu, que eu acabei de elencar aqui, ela foi conquistada porque é em Cristo e em Cristo. Então, o comentarista vai colocar em evidência que tudo aquilo que a gente recebeu foi por causa de Cristo, e nós podemos somente manter isso vivo em nós se continuarmos na pessoa de Cristo, ok? Então, assim, a dica é que esses dois pontos podem ser refletidos juntos, pois se completam em um único raciocínio. Assim você agiliza sua absorção do conteúdo, ok? A gente fecha, então, essas dicas, essa orientação para o primeiro tópico e passamos para o segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo. Aí no primeiro ele tem mais uma vez uma pequena introdução ao ponto, e aí parte para o primeiro, a revelação do mistério. Trecho selecionado sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Foi executada por intermédio de Cristo para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. E aí, melhor do que comentário, eu sempre digo, é um texto bíblico, quando ele se adequa melhor, como resposta àquilo que a gente leu, a gente deve preferir o texto em vez do nosso comentário. E aqui o texto que eu trago para vocês, como complemento a esse trecho, é Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Extraordinário. A gente passa assim, então, para o ponto 2, plenitude dos tempos, trecho selecionado. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. E aqui, para pensar, o novo universo será totalmente unificado sob Cristo. E vale a pena ler essas referências que complementam esse trecho tão profundo. E uma dica a mais aqui, cuidado para não perder muito tempo em questões de universalismo aqui, para não perder a essência do assunto e acabar sem uma definição, né? Porque muita gente vai acabar levando para essa questão do universalismo, de que num período futuro Jesus reconciliará o mundo inteiro e todas as coisas, inclusive Satanás e os demônios serão restaurados. Enfim, essa é a discussão do universalismo com base nesses textos aqui, tá? Então, não vale a pena esticar muito, porque a gente não consegue fechar a questão e perde a essência da lição. Então,
apenas uma pitadinha não tem problema, mas esticar demais acaba comprometendo tudo aquilo que você planejou, ok? A gente passa então para o ponto 3, louvor da sua glória. Trecho selecionado, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Quando o texto bíblico é mais esclarecedor do que um comentário, dê preferência a ele. Aqui eu dei preferência a Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Assim, a gente fecha o segundo tópico e passa para o terceiro, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Pequena introdução ao ponto, e então o comentarista fala sobre o selo do Espírito Santo, trecho selecionado. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E aqui o auxílio da Bíblia de Estudo MacArthur. Esse selo do qual Paulo fala diz respeito a uma marca oficial de identificação colocada numa caria, num contrário ou em qualquer outro documento. Por meio disso, esse documento estava oficialmente sob a autoridade da pessoa cujo timbre estava no selo. Selo expressa quadro de verdades principais. 1. Segurança. Autenticidade, domínio, autoridade. O Espírito Santo é dado por Deus como garantia da herança futura do cristão em glória. E aqui a gente passa para o segundo ponto, o penhor da nossa herança, parte selecionada. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. E aí, mais uma vez, quando o texto bíblico é mais esclarecedor do que um comentário, dê preferência a ele. Aqui, Romanos 8, do versículo 14 ao 17. Você pausa, faz essa leitura que ela complementa esse trecho de forma maravilhosa. A gente fecha assim, chegando à nossa conclusão da lição, lembrando que o nosso propósito aqui é sempre dar um direcionamento através do plano de estudo e não uma aula completamente desenvolvida. Você é que precisa desenvolver o seu estudo através da sua imersão, da sua aplicação, através de se deter no texto bíblico e na lição, e não simplesmente receber a aula que alguém está dando e apenas consumi-la. Não, você tem que ser capaz de raciocinar, aprender, compreender, para também passar isso a outros com muita qualidade. Conclusão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Glória a Deus. Espero assim, de alguma maneira, ter contribuído para que você possa acelerar o seu processo de assimilação desse conteúdo, crescer no conhecimento bíblico, na revelação do Senhor Jesus Cristo e ensinar a outros. Dessa forma, agradeço por essa oportunidade e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Desejo a todos uma excelente aula online, né? Nós estamos num período ainda de pandemia da Covid-19 e estamos aproveitando os recursos digitais online para poder continuar os nossos estudos, e graças a Deus que a gente tem essa possibilidade, né, de continuar os nossos estudos. Então, não vamos desanimar.
vamos continuar, que logo estaremos novamente no nosso templo físico, podendo juntos estudar a lição da escola dominical. Então, se Deus quiser, nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!